Dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para rjschannel@gmail.com. Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos hoje para a nossa última aula. Então nós vamos fechar esse projeto com a geração de lista de componentes e geração dos arquivos para fabricação. Então hoje eu vou gerar esses arquivos, mostrar quais são os métodos utilizados para a geração desses arquivos, e então a gente fecha essa série de videoaulas referente ao projeto da fonte estabilizada sem transformador. Tudo bem? Então vamos aos procedimentos. Bom, primeiramente aqui na tela vocês já estão visualizando, eu coloquei em visualização no modo horizontal para me visualizar a placa de circuito impresso já montada, populada, né, já está com os nossos componentes montados, e a parte do esquemático para a gente ter a visualização dupla dos dois arquivos. Então, para gerar a lista de materiais, o procedimento mais simples é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então você clica aqui na sua tela do esquemático, tá? E vem aqui em Reports. Em Reports vocês vão clicar em Bill of Materials. Então cliquei agora em Bill of Materials. Ele vai abrir uma nova janela, onde todas aquelas características que nós utilizamos lá naquele menu do Supply Search serão empregados agora para a geração dessa nova listagem. Tá? Então aqui basicamente eu já tenho a lista, né, já elaborada, com os designator, descriptions, manufacturing. Tá? Então aqui já está tudo falando que é da DigiKey, aqueles part numbers que nós utilizamos para gerar o esquema naquela primeira etapa, naquelas primeiras videoaulas. Tá? O código DigiKey, a quantidade em estoque, o preço subtotal, quantidade empregada e o valor unitário. Então, para gerar essa lista, tá vendo? Eu tenho alguns grupos de colunas aqui e o show se eu mostro ou não essa classificação. Então, comentário e footprints eu desabilito. Então, eu tenho uma outra série de colunas aqui que eu não habilito. Então, as únicas que eu vou deixar visíveis são a Descriptions, Designator, tá? E vou habilitar esse menu sensacional que é o Solution One. Ou seja, Solution One eu tenho a grande maioria de tudo que nós usamos no Supply Search. Tá? Então ele carrega todos esses parâmetros aqui e mostra em forma de tabela. Tá ok? Então o que eu vou setar aqui? Export Options para mim adicionar ao projeto e assim que ele for exportado realizar a abertura. Tá? E não vou usar nenhum template padrão aqui, tá? Tem aqui, mas eu posso até tirar, deixar ele aqui em branco, não tem problema nenhum. Esse Supply Options também eu não preciso deixar habilitado, mas nesse caso, como já está padrão, eu também vou deixar ele na configuração atual. Então vamos lá, repassando quais os menus que eu vou deixar habilitado. Comentário e footprints eu não vou habilitar. Aqui os únicos que eu vou deixar habilitado é o Descriptions e Designator. E o nosso menu Solution One, onde contempla todas essas. Posso clicar aqui direto e deixar, ele já habilita tudo para mim, tá vendo? Então bem mais simples. Então através desse menu que eu vou gerar a minha lista de materiais com as suas devidas posições. Então eu venho aqui e dou um export. Tá? No caso eu já tinha criado uma prévia, mas eu posso remover essa que está aqui e salvar novamente. No meu caso ele está falando para substituir porque já existia um arquivo anterior que eu tinha gerado, mas no caso de vocês,
vai ser um novo arquivo, vocês vão dar o nome e vai salvar normalmente. Então agora ele vai abrir esse novo arquivo. Tá? Aqui eu já posso dar um OK. E como não passa de mágicas, está aí a nossa tabela que ele acabou de gerar. Então olha só que interessante. Vamos dar uma organizada para tentar deixar tudo aqui na tela. Vou dar uma comprimida aqui. Aumentar um pouco esse aqui. O meu description. Manufacturer também está de bom tamanho. Manufacturer part number. Supply 1, que é a DigiKey. Supply currency. E aqui eu também tenho Supply part number. Supply stock, ou seja, quantos desses componentes ainda tem estoque. Aqui o preço unitário. A quantidade de cada item. Deixa eu minimizar um pouco mais esse aqui para caber na tela. E também tem um subtotal. Então a nossa tabela vai ficar mais ou menos nessa proporção. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Então aqui ele me dá o posicionamento de cada componente, uma breve descrição do que é cada um desses, tá vendo? Capacitor, um é polarizado, diodo retificador, diodo Zener, resistor e conector de 2 pinos, tá? De 2 vias no caso. Os fabricantes, Panasonic, Diodes Incorporated, Panasonic aqui de novo, a Vishay. Aqui os respectivos part numbers de cada fabricante. Aqui o nosso fornecedor, que seria a DigiKey, né, o distribuidor. Aqui o código DigiKey. A quantidade de cada item em estoque, preço unitário e o subtotal. Então aqui ele gerou alguns erros porque deve estar como... Então é só a gente converter aqui para converter em número. Nesse menu aqui também eu vou pedir para converter em números. E maravilha. Então esse subtotal, se eu for fazer uma estimativa para quanto vai ser o custo de componentes com essa placa, é só usar uma pequena função de soma. Tá? E aqui eu somo todos esses valores, que é o meu subtotal. E aqui eu já tenho o meu preço em dólar, tá? E se eu quiser converter para reais, é só realmente eu pegar o valor da moeda no dia e converter, sem problema nenhum. Vamos simular aqui a vezes 3,15. Então, só de componentes eu gastaria a faixa de uns R$15 com esse circuito aqui. Então, vou colocar já aqui que é em reais. Então eu gastaria aproximadamente R$14,71 para montar essa plaquinha aí. Legal, gente? Então, só para recapitular, eu clico aqui no meu esquemático, Report, Bill of Materials, faço aquela prévia daquelas seleções, tá? E aqui eu peço para fazer a exportação e ele vai gerar essa nossa tabela contendo todas as informações para fazer aquisição de materiais e posicionamento de cada componente no seu devido lugar. Tá certo? Então, esse aí foi a geração da Bill of Materials, ou seja, lista de materiais para montagem do nosso circuito, da nossa fonte estabilizada sem transformador.
Legal? Então agora eu vou para a segunda etapa dessa videoaula, já que nós geramos os arquivos para ter ideia de custo e para a montagem dessa placa com posicionamento cada um no seu devido lugar. Então isso aqui eu posso salvar e fechar. E eu já volto aqui para o ambiente do Audio Designer. Muito bacana, né? Então agora vou gerar os meus arquivos de fabricação. Então posso fechar o meu arquivo esquemático. Vou dar um zoom para a gente ter uma noção melhor aqui da nossa tela, do nosso projeto da fonte. E agora eu só vou gerar os arquivos de fabricação. Então qual que é o procedimento para gerar esses arquivos? Então eu venho aqui em File, Export. Então para os arquivos de fabricação nos modelos industriais, eu preciso gerar os famosos arquivos Gebbers. Tá? Então os arquivos Gebbers são os arquivos para fabricação em equipamentos específicos, né, que usam comandos numéricos para posicionar e fazer a montagem dos componentes. Então eu tenho um menu aqui que ele é o Fabrication Outputs. Então é nesse Fabrication Outputs que nós encontramos os Gebbers Files. Então eu vou fazer um método mais simples e quando nós entrarmos nas aulas de recursos um pouco mais avançados, eu vou explicar alguns outros detalhes para arquivos de fabricação, tá? Que é esse Fabrication Outputs. Então aqui eu vou gerar os arquivos Gebbers. Clico aqui nos arquivos Gebbers. Então dessa forma nós entramos no Gebber Setup. E essas configurações eu não vou entrar em detalhes específicos agora, porque senão ia se estender muito e talvez não seria o foco ideal nesse momento. Então eu vou gerar apenas a configuração padrão para que qualquer fabricante de placas de circuito impresso consiga receber esses arquivos e realmente executá-los e chegar na placa final. Tudo bem? Então, em general, eu vou deixar em polegadas e o formato 2x5, tá? Layers. Quais os layers que nós utilizamos para gerar essa placa de circuito impresso? Então nós utilizamos o Top Overlay, que é a serigrafia. Top Paste nós não utilizamos, nem o Top Solder e nem Top Layer. Então, da parte top, nós realmente utilizamos só a serigrafia, que foi a parte do Top Overlay. Tudo bem? Então, Bottom Layer nós vamos utilizar, Bottom Solder também, Bottom Paste também, Bottom Overlay nós não utilizamos, tá? Nós não fizemos nenhuma serigrafia na parte inferior dessa placa. Mechanical One nós utilizamos, que foi a parte das cotas, né, das medidas. Keep Out Layer também utilizamos. Top Pad Master não, que nós não utilizamos as linhas tops. E o Bottom Pad Master utilizamos, certo? Então, só com essas seleções eu já consigo gerar os arquivos específicos para a fabricação da PCI. Drill, eu vou selecionar Bottom Layer, Top Layer, tá? E Embedded Apertures, isso aqui eu não preciso alterar nada, pode deixar a configuração normal. E Advanced também não é necessário realizar nenhuma alteração a esse formato padrão que já está sendo apresentado em sua tela, que é o formato padrão que já vem carregado no Alt, já é o padrão correto para você gerar esses arquivos, tá? Senão nós íamos entrar em assuntos muito específicos e não é o caso para essa videoaula, ok? Então aqui eu venho do um OK. Então ele já vai gerar os meus arquivos com cada camada que nós selecionamos
para gerar os arquivos 3D. Desculpe, os arquivos 2D para a fabricação da placa. Então é basicamente isso aí. Então ele gerou esse arquivo Cantastic One, né, que é um arquivo tipo CAN. E se você for lá na pasta do projeto, aqui em Generate, já tem toda a parte do CAN, já está aqui dentro, tá vendo? Então são esses arquivos que nós enviamos para o fabricante de placa de circuito. Tá vendo? Todas aquelas camadas que nós selecionamos já está aqui dentro desse arquivo. Então você faz um pacote e envia esse pacote de documentação para qualquer fabricante de placa de circuito impresso. Legal? Então um último detalhe aqui que temos que gerar também, nós geramos os arquivos de layers, mas precisamos gerar também os arquivos de furação. Então vem em File, só que agora não dentro da parte do CAM. Então aqui eu dou um Close, vou salvar esse arquivo, tá? Vou salvar aqui dentro da pasta do projeto. Maravilha, e vou voltar aqui para o meu arquivo de PCB. Então esse CAM aqui eu já posso fechar, já gerei os arquivos. Vou em File, Output, Fabrication Outputs, e venho aqui e gero o arquivo NCDRIL Files, que são os arquivos de furação. Então muito simples também, eu não vou alterar, não há necessidade de alterar nenhuma configuração padrão do Audio. Então eu vou dar um OK. OK novamente. E ele gerou só o arquivo de furação, que esse arquivo é o que indica os diâmetros para realizar a furação dessa PCI. Então ele acaba gerando para mim um Cantastic 2, que é o segundo arquivo do CAN. Então esse arquivo eu também posso salvar. Vou salvar lá na pasta do projeto. E maravilha, eu vou aqui no projeto. Então todos os arquivos que ele gerou tá dentro dessa pasta. Tá vendo? Ele organiza por pastas e fica muito bem organizado o nosso trabalho. Documentos, aqui está a nossa lista de materiais, tá vendo? Ele criou a pasta de simulação, uma pasta com os arquivos de texto, né, que são aqueles logs. Então o Audio tem uma estrutura muito organizada para documentação e sem dúvida nenhuma para a parte de projeto isso é muito importante. Tá ok? Então pessoal, essa foi mais uma videoaula. Então aqui a gente fecha realmente, finaliza em 100% essa parte de documentação, tá? E para as próximas aulas eu vou desenvolver um outro tipo de material aí que seja muito interessante, que seja aprendizado prático, e para nós continuarmos com desenvolvendo esses trabalhos magníficos dentro do ambiente do Altium Design. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e também espero que tenha acrescentado conhecimento, pois essa é a premissa desse nosso canal, é a troca de conhecimentos. E nós se vemos nas próximas videoaulas com novos temas, trazendo coisa nova, né? Vendo outras coisas para deixar bem dinâmico e versátil essas videoaulas propostas. Tá ok? Então, para quem gostou dessa videoaula, eu peço que deixe um gostei, dá um like lá no vídeo, tá? E realmente finalizamos com 100% de êxito dentro do projeto da fonte estabilizada sem transformador. Tá ok? Então, fica um forte abraço. E aguardem as próximas videoaulas. Vou desenvolver, tentar fazer um trabalho bem legal para a gente continuar o nosso curso em frente. Tudo bem? Então para os senhores uma boa noite e até a próxima videoaula. Um abraço, até mais.